Boa noite, gente. Hoje a gente vai para a segunda parte de técnicas de demonstração, tá? Na aula passada, então, a gente viu a primeira parte em que nós vimos não somente as técnicas, mas antes de entender as técnicas, a gente viu conceitos de axioma, proposição, teorema, lema, corolário. E em relação às técnicas, vimos duas, né? A primeira foi a técnica de demonstração direta. E aí, se vocês lembram como é que ela é, o que a gente estava fazendo ali era o que a gente quer provar é o enunciado, né? O enunciado, que no caso é uma implicação. Isso que é um teorema, uma proposição de modo geral, né? É uma implicação. Então você tem uma hipótese e tem uma tese. O que a gente tem que fazer na demonstração direta, nessa técnica aqui, é simples. Simples no sentido de você só vai trabalhar em cima da hipótese. Então é o que você tem em mãos. Você sabendo que a hipótese é verdadeira, você vai utilizar outras proposições anteriores, conhecimentos prévios anteriores, e com isso você vai conseguir garantir que a consequência também é verdadeira. Isso é direto. É o que é a técnica, beleza? Depois nós conseguimos ver também a demonstração por contrapositiva. Apesar de a gente não ter feito muitas demonstrações na aula passada, eu passei uma lista, né, de alguns exemplos, inclusive tem na lista de exercícios também, que é como você pode reescrever o enunciado que você tem, para aí você ter uma nova expressão e nessa nova expressão você vai provar. Como é que isso é feito? Bom, o que a gente quer provar é essa implicação aqui. P implica em Q. A gente sabe, com o conceito de tabela de equivalência da primeira aula lá do curso, que você tem uma expressão equivalente a essa daqui. Não Q implica em não P, certo? Então, são expressões que, independente da interpretação que uma tenha, a outra vai ter a mesma, o mesmo resultado. Se é verdadeiro, vai ser verdadeiro. Se é falso, vai ser falso. Então, isso que se trata de enunciados equivalentes, né? Então, como essa expressão é equivalente a essa, o que você tem que provar agora é baseado nessa expressão aqui. Então, você vai conseguir trabalhar com informações a respeito da negação de que essa é a sua nova hipótese, e com isso você vai conseguir concluir que a negação de P está acontecendo, ela é verdadeira. Beleza? Isso foi, na verdade, um resuminho do que a gente viu na aula passada. Acho que também com o microfone ligado. Erivelton. Erivelton. Beleza. Agora tá de boa. Tá, então, isso que a gente viu, vimos alguns exemplos, passei uma sequência de exercícios lá, que na verdade eu só reescrevi, né? O que eu fiz é dessa expressão que estava assim, eu reescrevi a ela estando dessa forma, né? Pela sua contrapositiva, e a demonstração propriamente dito eu pedi para que vocês fizessem. E aí na aula que vem também é uma aula que é só de exercícios, então eu vou voltar e ver melhor com vocês como é que faz. Não somente aqueles exemplos da aula, mas também os da lista que tem vários outros, tá? Bom, hoje a gente dá continuidade e vamos ver então os dois outros tipos de demonstração, que é a primeira por contradição e depois a demonstração por casos, tá? Então, o intuito aqui dessas duas aulas, na verdade, né, que é uma aula só separei em duas por conta do tempo, é apresentar técnicas, né, apresentar ferramentas. Então, você tem 4 ferramentas em mãos que você pode usar para poder argumentar aquilo que você quer. Então, é igual quando você está parafusando um parafuso, né? Você tem lá uma chave de fenda que você consegue fazer o parafuso, mas às vezes não é de fenda a cabeça do parafuso, é de Phillips. Então, você vai conseguir, mas tem uma própria para aquilo, né? Que é a chave Phillips para fazer para você conseguir parafusar a chave de Phillips lá. O parafuso que é da chave de Phillips, né? Mas enfim, então aqui é a mesma coisa, você tem algumas maneiras de resolver o seu problema. Uma pode ser que se aplique melhor do que o outro, porque vai ser mais simples você provar utilizando uma técnica do que seria utilizando uma outra técnica. Por isso que é importante que aqui vocês exercitem bastante isso, porque numa prova que vocês vão ter em mãos é um enunciado, e vocês vão ter que provar aquele enunciado. Agora, a técnica que você vai utilizar, aí é com você, entendeu? A contrapositiva, ela é muito interessante. Se vocês retornarem à aula passada,
Quando você reescreve um enunciado pela contrapositiva, muitas das vezes aquela reescrita te apresenta uma hipótese muito simples para você trabalhar e garantir a sua consequência. Então é interessante, no primeiro momento, você pensar os enunciados, tanto na forma que foi apresentada, quanto na sua contrapositiva, e ver se algum deles fique mais fácil de resolver. Um outro jeito é esse que a gente vai ver aqui agora, que é por contradição. E você ter o enunciado escrito por meio da sua contradição é super sensacional. Isso vocês vão levar para a vida de vocês, essa escrita, esse entendimento da contradição, o que isso quer dizer, porque você não vai ter mais uma coisa somente em mãos para trabalhar. A gente retornando aqui, na técnica direto, o que a gente tem em mãos é o P, só o P. Na contrapositivo, o que a gente tem em mãos para trabalhar é o não que, e é só isso. Na contradição, a gente tem duas coisas juntas. E vamos ver primeiro o que é isso, tá? Então, o que é uma... Ih, caiu. Eu pensei que fosse a minha internet. Alô, professor. Voltei. Voltou. Tá. Eu acho que eu caí assim que eu estava começando a falar da contradição. Então, o que é uma contradição? Tá bom. Então, vamos retornar ao momento inicial do curso, em que a gente estava tratando de valores que o enunciado poderia ter, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que é a implicação? Bom, a gente sabe que a implicação é uma expressão lógica. O que eu estou falando aqui de modo inicial é que a negação de uma implicação é essa conjunção. Vocês lembram disso? Sim. Vamos recapitular isso melhor. Olha só, vamos recordar e viver, né? Então você tem a tabela de equivalências da implicação, que é essa. A tabela de equivalência dessa disjunção é exatamente a mesma da implicação. Então, o que a gente tem é que a implicação ela é equivalente a essa disjunção, beleza? São expressões equivalentes. Então, a negação da implicação é simplesmente a negação da disjunção, porque a implicação é exatamente equivalente a essa disjunção aqui. Fala, Eric. Eu tive uma curiosidade que o cara que descobriu essas equivalências teve que ir fazendo tabela verdade de um monte de expressão aleatória? Se eu não sei te falar sobre a história, não. Mas, enfim, você tem, pelo entendimento de uma expressão, você consegue, muitas das vezes, ter uma reescrita dela de modo equivalente. Então, nem precisa montar a tabela verdade delas todas, né? Mas, enfim, como começou isso, aí eu já não sei te responder, não. Tá bom. Então, o que eu tenho, quando eu quero negar uma expressão de implicação, é simplesmente negar uma disjunção, que é exatamente dessa aqui, não P ou Q. Aplicando a lei de De Morgan, o que você vai ter é a primeira a causa, né, que é o P acontecendo e a consequência não acontecendo. Não, então é P e não Q. Então, por isso que a negação da implicação ela é equivalente a essa conjunção. Ou seja, acontece a causa e não acontece a consequência. Isso é a negação da implicação. Agora, por que eu estou falando isso? É para justamente tentar mostrar a vocês por que essa técnica da contradição é interessante para a gente. Bom, um enunciado, a gente sabe que ele só pode ser exclusivamente, né, ou verdadeiro, ou ele é falso, baseado na interpretação que você tenha. Ok? Tá bom. E aí, eu quero mostrar que a implicação é verdadeira. É isso que eu quero mostrar, que o teorema é verdadeiro. É que a implicação é verdadeira. Mas eu quero mostrar por contradição. E o que significa contradição? É o seguinte: primeiro de tudo, uma coisa ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Eu quero mostrar que ela é verdadeira. É isso que eu quero mostrar. Mas suponha que não seja. Então, esse que está o primeiro passo da sua demonstração.
é supor que a implicação não seja verdadeira. Se ela não é verdadeira, é porque ela é falsa. Então, esse é o ponto de partida dessa demonstração. Então, é supor que o enunciado seja falso. Supor que a implicação seja falso. Esse é o ponto de partida. E aí, quando você supõe isso, é porque você está dizendo que o que é verdadeiro é a negação da implicação. Ok? Quando você supõe que a implicação é falsa, é porque o que é verdadeiro é a negação da implicação. Então, você assume com isso que o que seja verdade é essa expressão. P e não que. Então, uma demonstração por contradição é assim que a gente faz. De modo inicial, você assume então que o que acontece é o seguinte: P acontece e a consequência não acontece. P acontece e não Q acontece. Essas duas coisas juntas. Então, com essas duas informações ao mesmo tempo acontecendo, tanto P quanto não Q, você vai por uma série de argumentos, que aí sim, esses argumentos são válidos, você vai chegar em uma conclusão contraditória. E o que quer dizer uma conclusão contraditória? Quer dizer que está errado você ter assumido que a implicação seja falsa, porque essa conclusão não está fazendo o menor sentido. Isso é o que a gente chama de absurdo, é o absurdo, é a contradição. É você cair num buraco ali que, como você veio por passos todos corretos, quer dizer que o início seu não estava correto. Então, foi errado você assumir que a expressão implicação fosse falsa. Então, é porque o correto é ela ser verdadeira. Isso é demonstração por contradição. Então, resumindo isso tudo, para trabalhar, para mostrar que P implica em Q seja verdadeiro por contradição, trabalhamos com essa expressão. Veja, é com ela que é com a conjunção que você está trabalhando. Você não está trabalhando somente com P, isso é o que era na direta. Você não está trabalhando somente com o não que, isso é o que era na contrapositiva. Você está trabalhando com as duas coisas juntas, tanto P quanto o não que. Tá? Uma demonstração por contradição ou por absurdo, né? A gente supõe, então, a hipótese P verdadeira e a tese Q falsa. E, a fim de, após uma sequência de argumentos válidos, chegar à conclusão contraditória. Então, uma vez que a hipótese contraditória conduziu a um absurdo, concluímos que negar a tese foi um erro. Então, é porque o que era verdadeiro é justamente a implicação. Então, veja como essa demonstração ela é diferente da contrapositiva. A contrapositiva, a gente só tem em mãos o não que. É só isso que a gente começa o nosso trabalho, é com não que. Aqui a gente tem mais do que o não que. A gente tem também o P acontecendo. As duas coisas juntas. É dessa forma que a gente vai ter uma demonstração por contradição. E aqui já vamos aos exemplos. Pode perguntar, Erivelto. Só queria perguntar se a gente, quando tiver mais de um enunciado ali, mais de um, a gente considera que todos vão ser uma contradição ou se olhar para um específico? Picotou quando você falou logo no início, quando você considera o quê? Mais de um enunciado. Então, você está ali considerando algum específico para fazer contradição ou ele em todo? Então, o que a gente quer mostrar, um teorema, uma proposição, é sempre uma expressão dessa forma. É sempre uma hipótese e uma tese. Tá? Talvez o que você esteja querendo falar é quando é uma expressão mais ou menos assim, P que implica assim, por exemplo, é uma expressão que dá essa hipótese e você tem uma sequência assim. A gente considera essa sequência toda, né, como um só. Isso, aí você tem que lembrar do que é a negação de uma expressão lógica. Então, é claro que aqui está bem pequeno, né?
É como se fosse uma componente e uma componente, mas na verdade esse que pode ser essa série de coisas aqui. E se é por contradição, então o que você tem que supor é que isso acontece e a negação de toda essa conjunção acontece. A negação disso tudo, você pode até avançar utilizando a lei de De Morgan, né? E você teria então P e não Q, ou não R, ou não S. E é com isso que você tem que trabalhar, com todas as informações juntas, tá? E esse P também não precisa ser somente uma componente, pode ser uma, uma conjunção também, por exemplo, sem problemas. Entendeu, Olivaldo? Uhum, tá tranquilo. Então, por isso que é importante a gente relembrar, né, os conceitos de negação de expressão, né, expressão lógica e tal. Isso a gente aplica aqui. De absurdo? Não deve ser, só que em latim, né? Deve ser sim. Pesquisa aí, deve ser. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Esse aqui é um exemplo muito interessante, porque, na verdade, eu falei dele em aulas passadas, e foi uma aula sobre teoria dos conjuntos, que foi quando eu apresentei o conjunto vazio. Eu apresentei o conjunto vazio como sendo qual conjunto? Como se define o conjunto vazio? É um conjunto que não tem nada dentro. É um conjunto que não tem elemento. Isso, esse é o conjunto vazio. E uma coisa que eu falei é que o vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto que seja. Hum? Sim, inclusive dele mesmo. E aí, a gente chega à seguinte pergunta. Tá bom, mas por quê? Por que que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto? Você fez aquele negócio de estar ou não estar. E aí, quando ninguém estava, o conjunto ficava vazio. E aí, o vazio é o conjunto vazio. Isso foi um tipo de justificativa que eu dei naquele momento. Mas a gente pode apresentar uma demonstração mais formal para isso. E utilizando a contradição nessa demonstração. Então, é uma demonstração mais formal, é essa que a gente vai ver aqui, tá? Então, olha só, por absurdo, e aí eu recomendo que vocês, no início de uma demonstração, caso vocês estejam fazendo por contradição, escrevam o que você quer, em cima do que você quer trabalhar. Não precisa dizer exatamente qual é a técnica. Pode até pôr. É até bom que ponha, para você entender bem o que você está fazendo. Então, começa logo colocando qual é a técnica. Por exemplo, eu vou ter aqui por absurdo. Poderia botar, supondo por contradição que. E aí, o que que você tem que pôr? É a expressão que você tem. Veja, isso aqui é uma implicação. É a causa e isso aqui é a consequência. Isso aqui é o P, isso aqui é o Q. Daquela expressão que eu botei no slide anterior, uma expressão lógica, né? Então, você escrever essa expressão por meio dessa negação, ou seja, a negação da implicação, é você então supor que A seja um conjunto arbitrário e o vazio não seja subconjunto desse conjunto. É interessante vocês porem isso logo no início, no caso, o que é isso aqui que eu coloquei? Foi a suposição por contradição dessa expressão lógica que está aqui no enunciado. Beleza? Então, uma demonstração por contradição, ponha logo qual é a suposição que você está tendo. É que aconteça a hipótese e não aconteça a consequência. É isso que eu fiz aqui. E retornando à aula passada, que eu falei de demonstração direta e eu falei de demonstração por contrapositiva. Também, se for por contrapositiva, então ponha logo no início. Suponha que não aconteça a tese. E é com isso que depois você vai evoluir para garantir que não acontece a hipótese como consequência, tá? Para o leitor,
essa clareza também. Qual é a ideia que você está apresentando? Qual é a técnica que você está apresentando? É interessante ter isso. Tá legal? Então, no primeiro momento é isso. Põe qual é a sua suposição. E aí fica claro que, bom, você está trabalhando uma expressão, está dizendo que acontece a causa e não acontece a consequência. E o que a gente tem que fazer agora é conseguir trabalhar com essas duas informações juntas. Beleza? Então, olha só. Primeiro, eu estou falando sobre algo, um conjunto, que por acaso é o conjunto vazio aqui, mas que se baseia numa definição que eu tenho que relembrar. Qual é a definição que eu tenho que relembrar? É o que significa um subconjunto, certo? Então, um subconjunto, ele é definido como? Então, de um modo bem genérico, B é um subconjunto de A, eu tenho que todo elemento de B é elemento de A. Isso é o que define um subconjunto. Tá, e daí? Então, o que significa um conjunto não ser subconjunto do outro conjunto? Veja que o que eu estou fazendo aqui também estou trabalhando com enunciados lógicos. Estou trabalhando numa definição e estou considerando, então, o que significa não satisfazer a propriedade que eu apresentei, que é ser de subconjunto. Então, de modo equivalente, você pode falar que B não é subconjunto de A se houver algum elemento de B que não é elemento de A. Tá claro? Tá claro. Tem que E é existir. isso, então tem que existir um elemento de B. Veja, existe um elemento de B que não é elemento de A. E agora sim, com isso, eu consigo então falar um pouco mais sobre isso que está aqui. Sobre essa informação que está aqui em relação a esse conjunto vazio não ser subconjunto de A. Porque não ser subconjunto é justamente o que está sendo apresentado a definição dele aqui. Então, o que acontece? O vazio possui algum elemento que não é elemento de A. Só que vazio não possui elemento algum. Isso que é a contradição. Então, o vazio é um conjunto sem elementos. Ou seja, está aí a sua contradição. E em relação, você pode dizer, pô, mas você não está usando nada em relação a A ser um conjunto arbitrário? Estou usando, porque é nele que eu estou trabalhando aqui, ó. Então, eu estou trabalhando tanto nessa informação quanto nessa informação de A ser um conjunto arbitrário. E aí você caiu nessa contradição, acabou a demonstração. Fala, Erivelto. Em conjunto, a gente sabe que a gente pode ter um elemento que também é um conjunto com vários outros elementos, né? Então, quando você tem o vazio como elemento, se ele está em qualquer Não, conjunto. vazio não é elemento não é isso que está dizendo. Vazio não é elemento. Vazio é subconjunto, isso é coisa diferente. Entendi, então ele não pode ser. Eu não posso ter um conjunto com um vazio que é elemento de outro conjunto, não? Posso ter, mas isso é restrito a alguns conjuntos. Uhum. Não tô. Esse enunciado não se refere a conjuntos que têm vazio como elemento. Não é sobre isso que ele está falando, não. Entendi. Se fosse assim, então no caso seria diferente Não, essa contradição. não teria nem o que falar aí nesse caso. Porque aí não tem nada a ser demonstrado, não tem algo que valha para todos os conjuntos. Se você tiver alguma propriedade que ela aconteça para todos os objetos que você estiver considerando, aí sim você consegue demonstrar. Mas quando você tem propriedades que vale para alguns objetos, mas não vale para os outros objetos, então não tem nada a ser falado em relação a valer para todos os objetos, porque não vale para todos. Então, não é um enunciado a ser demonstrado. A não ser que o seu enunciado mude, de modo a aí sim, o todo que você está considerando é essa parte e nessa parte tudo está sendo satisfeito, mas não é o caso aqui. Entendeu o que eu falei? Uhum. No caso ali eu já estou dando
um fato dele ser o elemento. Então você não tem como, tem que falar dele. Uhum. Entendi, sim. A não ser que você queira se referir para esses casos em que você tem o vazio como elemento, extrair alguma propriedade daquilo. Aí sim você pode tentar ter alguma outra propriedade que valha para os conjuntos que têm o vazio como elemento. Mas não, enfim, aí já muda um pouco a propriedade, né? O que a gente quer fazer aí, tá? Tá bom. Bom, vamos para o próximo. O próximo é mostrar que raiz quadrada de 2 não é um número racional. Beleza? E aí, vamos lá. É uma demonstração que a gente também pode fazer por contradição. Então, essa demonstração, como seria por contradição? É supor por absurdo que, na verdade, que esse raiz quadrada de 2 seja um número racional. E aí, ser um número racional significa, então, ele poder ser escrito por meio de uma fração. Uma fração de modo que tanto o numerador quanto o denominador pertencem aos inteiros, sendo que no denominador não pode ser o zero. Então, por isso que tem o asterisco aqui. Isso que é um número racional. Beleza? Beleza. E aí, é nisso que a gente tem que trabalhar agora. É nessa suposição aí, de que raiz quadrada de 2 ele é um número e ele é um número racional. Apesar de não estar escrito aqui essa escrita contraditória, né, que tem a hipótese e tem a consequência sendo negada, é isso que eu estou dizendo aqui. É isso que está escrito aqui. É como se fosse, se o número é a raiz quadrada de 2, então ele não é racional. Isso aí. É. E veja, isso que você está falando aí, Gabriel, é algo que realmente aqui nem está aparecendo. Aqui não está aparecendo um enunciado com essa implicação. Mas basicamente isso que você falou agora é essa reescrita, passando a ser uma implicação. Então, a gente está supondo que raiz quadrada de 2 é um número, e esse número, raiz quadrada de 2 ele é racional. Então, é essa a escrita que você tem aqui inicialmente, em relação a essa suposição inicial. Você já viram essa demonstração antes? Para provar que raiz quadrada de 2 não é racional? É, Já. você já viu. Mas alguém já tinha visto? Não, ainda não. Não. Isso se dá até em escola e tal, geralmente apresenta em escola. Eu acho, né? Eu acho que se dá em escola. Mas, enfim, ninguém viu isso na escola, não? Não. Eu não vi, não, professor. Né? Se vi, não lembro. Talvez o Gabriel tenha visto porque ele já estudou para concurso, né? Tá estudando para concurso e tal. Mas Aí tem muito eu vi na escola também. Viu na escola? Eu Vi. lembro, é uma coisa assim, raramente de escola eu ter visto. Então, Eu me lembro assim na hora o professor da minha escola, pelo menos, às vezes mostrava bastante o porquê de certas coisas, mas ele não dava muito foco não, às vezes ele só explicava por explicar, às vezes com o tempo, então eu realmente não lembro como é que é a demonstração. beleza. Mas então, é interessante ter esse entendimento desde antes da gente estar de fato falando sobre a técnica, para vocês entenderem bem a justificativa de que nem todo número pode ser escrito por meio de uma razão, né? É por isso que aparecem os números irracionais, né? Então, por isso que geralmente se dá na escola. Tá bom, mas essa é a suposição de que raiz quadrada de 2 seja um número racional. Se ele é racional, então ele pode ser escrito como um A sobre B. E veja, é isso que a gente tem em mãos agora. E é nisso que a gente vai trabalhar, tá? Então, olha só, qualquer número racional possui uma fração irredutível. Isso daqui, se vocês lembrarem, eu até falei na aula de revisão, né, de teoria dos conjuntos numéricos. Eu falei o que significa a fração irredutível, né? Vocês lembram do que significa? Aqui já está escrito, né? A fração irredutível é aquela que não pode ser simplificada. Ou seja, é aquela em que o MDC de A e B dá 1. Em outras palavras, é que não tenha nenhum Eles não têm nenhum fator em comum. comum, isso, do A para o B.
Então, você pode escrever o A na sua fatoração. Então, sei lá, A é o produto de vários números. O B é o produto de vários números, mas eles não têm nenhum em comum, né? Bom, ok? Então, como a consequência disso, a gente sabe que nessa fração irredutível que o raiz quadrada de 2 tem, porque é isso que a gente está supondo, se é, como a gente está tomando uma que é irredutível, a gente sabe que qualquer racional tem uma fração irredutível, é essa que a gente está tomando. É uma fração irredutível, não tem como ser simplificada. Então, a gente sabe que A e B não podem os dois serem pares. Beleza? Porque se os dois forem pares, significaria você dizer que nos dois você tem o 2 como fator comum. Então, você não teria uma razão, uma fração irredutível. Teria como você reduzir. Teria como você simplificar. Beleza? Então, é por isso que a gente sabe que A e B não são ambos pares. Então, o que a gente sabe? Tá, raiz quadrada de 2 é igual a A sobre B. Beleza? Isso é uma expressão. E por ser uma expressão, a gente dá continuidade a isso. Porque você pode elevar ambos os lados ao quadrado, então você vai ter 2 que é igual a A sobre B ao quadrado. Continuando a isso, você tem que 2 é igual a A ao quadrado sobre B ao quadrado. Continuando, então, passando o B ao quadrado multiplicando, você tem que A ao quadrado, ele é igual a 2B ao quadrado. Tá certo isso? Tudo bem até aqui? E veja, essa informação sobre A e B, ambos não poderem ser pares, você deixa ela guardada. A gente não vai mexer nela agora. Isso a gente vai conseguir tratar um pouquinho mais à frente. Mas é o que a gente tem em mãos, é isso, que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. O que é A ao quadrado? É um 2B ao quadrado. E o que é 2B ao quadrado? É um número par, porque tem um 2 na sua escrita. Então, qual é a informação que a gente tem com isso? É que A ao quadrado é um número par. Beleza? Sim. A ao quadrado é um número par porque ele pode ser escrito como 2 vezes alguma coisa. Então A não pode ser ímpar. Calma. Primeiro em relação a A ao quadrado, tá? E aí, a gente sabe, então, bom, o A ao quadrado é par. E daí? Enquanto ao A, aí sim é o que o Gabriel acabou de falar, A também é um número par. E isso é para ser demonstrado. Ou seja, que se n ao quadrado é par, então n é par. Isso é meio que um lema que você poderia usar aqui dentro. E isso daqui é algo que a gente viu na aula passada. Então, se A... E travou? Caiu. Morreu. Voltou. Voltou, professor, voltou. Tá. Então, a primeira informação que eu tinha é o seguinte: A ao quadrado é par. O que eu quero falar agora é que se A ao quadrado é par, então o A também é par. E isso é algo que é uma proposição, é algo a ser demonstrado. Para qualquer número que você tome, n ao quadrado, se esse quadrado aí, né, é o número par, então o n era par. Isso aqui você pode demonstrar facilmente vendo a aula passada. Uma demonstração bem simples com isso se baseia pela contrapositiva. Como seria a contrapositiva dessa proposição que está aqui? Você falaria que n ao quadrado não é par, né? O enunciado é: se n ao quadrado é par, então n é par. Como é a contrapositiva desse enunciado que está aqui? A contrapositiva não é que você tem o menos que para trabalhar? Então, O não que para trabalhar. então n é par, você tem que trabalhar que n é ímpar, né? Que é o não que. Isso. Ah, mas eu não entendi. Você falou isso? Eu não entendi, não. Foi mal. Foi o que eu falei. Eu falei que n não é par, que é a mesma coisa que ser ímpar. Entendi. Tá bom, tudo bem. Eu entendi isso para outra coisa, foi mal.
Mas isso aí. Então, a contrapositiva disso é o quê? Se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Esse enunciado aqui, que é equivalente a ele, que você consegue trabalhar, eu penso ser muito mais simples assim, para concluir isso daqui, do que trabalhar em n ao quadrado ser par e você concluir que n é par. Porque aqui você tem n é ímpar e você quer saber algo sobre n ao quadrado. Então, o que significa n ser ímpar? É que n pode ser escrito como um 2k mais 1 para o k pertencente aos inteiros aqui. E aí você quer falar sobre n ao quadrado. N ao quadrado, então, ele é um 2k mais 1 ao quadrado, que é exatamente 4k ao quadrado mais 4k mais 1. Aqui, tanto aqui, são fatores de 2, né? Então, aqui você põe o 2 em evidência, então fica 2k ao quadrado mais 2k mais 1. Então, veja que você tem 2k' mais 1. Isso daqui é um número ímpar, porque é um par mais 1. Então, você tem que estar provado que n sendo ímpar, n ao quadrado é ímpar. Por isso, então, que se n ao quadrado é par, então n é par. Por isso, então, que se você tem que a ao quadrado é um número par, então a também é um número par. Bom, então, dando continuidade à demonstração, a gente sabe que A é par. Então, a gente sabe que A é um 2 vezes K, o que é um par. Beleza? Para algum K que pertence aos inteiros aí. Por que eu estou falando isso? Porque é ele que eu vou substituir aqui agora na expressão que eu tinha, né? Então, eu tinha aqui A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Então, eu sei como A ele é igual a 2K, então eu sei que 2, né? Voltando para essa expressão aqui, né? Que é A ao quadrado sobre B ao quadrado, é 2K ao quadrado sobre B ao quadrado. E aí, trabalhando melhor a expressão, né? Tá ao quadrado aqui, fica 4K ao quadrado no numerador. O restante continua igual. E aí você tem 2b ao quadrado, passou o b ao quadrado para lá, igual a 4k ao quadrado. E aí você vai ter, então, que b ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. Então, olha que coisa. O a ao quadrado é o 2b ao quadrado. Agora, o b ao quadrado é um 2k ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que o b ao quadrado é par, porque ele é 2 que multiplica alguma coisa. Então, é um número par. Da mesma forma, então, como o b ao quadrado é par, igual a gente viu aqui, né? A ao quadrado é par, a gente provou que a também é par. E da mesma forma, então, como o a é par, o b também é par. E aí está a contradição. Porque, como a gente tomou uma fração irredutível, a e b não podem ambos ser pares. Então, está errado e você ter assumido que você conseguiria escrever o raiz quadrada de 2 por meio de uma fração. Tá aí a contradição. Legal? Show. É isso aqui, é uma demonstração clássica que a gente tem de contradição. Tá? Vocês veem, olha só, são coisas que a gente vai falando no início, que são consequências diretas que a gente vê dessa suposição inicial que a gente tinha, e a gente consegue chegar que a suposição inicial não fazia o menor sentido. Porque tudo que eu fiz depois está correto. Tudo que está aqui está correto. Não tem nada errado aqui. Mas se chegou num furo, é porque o início estava errado. Antes, né, desse passo a passo aqui. Então tá errado você ter assumido que isso era uma razão. Conseguia ser escrito no meio de uma fração. Entendeu? A gente tem inúmeros exemplos de demonstrações, de proposições que podem ser demonstradas por meio da contradição. Muitos. De novo, em teoria dos grafos, igual eu falei na aula passada, é uma infinidade de demonstrações que a gente tem lá com contradição. Inclusive na aula de ontem. Então, na aula que eu dei ontem, no mestrado e doutorado, foi a aula toda para provar só um teorema. As 2 horas da aula foram só para provar um teorema. A demonstração que eu apresentei lá foi por contradição.
Então, é normal, nesses cursos mais avançados, tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, eu aplico lá. Não os exemplos específicos aqui, né? Mas as técnicas. Então, é bom lembrar, recordar dessas técnicas mais à frente, porque é por meio dela que a gente consegue tratar e provar, né, propriamente dito, as coisas que você quer, né? Pode ser demonstrações bem maiores, igual foi o que eu falei da aula passada, da aula de ontem. Mas ainda assim, né? É baseado nas técnicas que eu estou ensinando para vocês agora aqui. Beleza? Bom, aqui acabou. Na lista vocês têm vários exercícios e na aula que vem a gente vai trabalhar melhor isso. Nos exemplos lá da lista aí que eu fizer com vocês, tá? A próxima demonstração é por casos. A próxima técnica é por caso. Fala, Gabriel. Eu preciso provar que se A ao quadrado é par, A é par? Sim, Tá. a não ser que isso já fosse provado Não, anteriormente e tal. anteriormente. Beleza. Aqui eu passei como exercício. Sim. Apesar disso, eu acabei fazendo também aqui, né? Então, Não, aqui, né? tranquilo. Beleza. Mas por completude, sim. Perfeito. Porque isso que você falou, você estava correto quando você mencionou. Então, sabendo que A ao quadrado é par, então A também é par. Tudo bem, está correto, mas por quê? Entendi. Não seria por eu meio tenho- de... Eu tenho que, se sempre que não for uma coisa, uma regra ou uma coisa já conhecida, é que isso é conhecido, mas tipo assim, se não for tipo um teorema já provado, eu tenho que provar, né? Ih, tá sem som, tá mutado. Pronto, voltei, né? Voltou. O computador já ia desligar. Vou botar para carregar o computador. Apesar de ser bem conhecido, eu concordo, é subjetivo. Falar do Perfeito. que é ser bem conhecido ou não conhecido. É Entendi. diferente quando você tem por definição. Se você conseguir, se essa informação você tivesse por definição de alguma coisa, aí tem nada para ser provado, porque é uma definição. Assim como você usou ali em cima, ali, a definição do outro dos conjuntos. Isso, sobre ser Entendi. positivo e tal. Perfeito. Tá bom, era só isso. Obrigado. Beleza. Fala aí, Viol. Ali você usou na contradição e outro termo, mas você poderia só explicar essa segunda parte quando você fala que A é igual a 2K ali, por favor? Ah, tá. Quando você começa a falar da contrapositiva. Não, aqui? Tô falando dos dois. Quando você começa a falar da contrapositiva, aí a gente vai pra lá. Que a gente falou aqui que N2 é par, tá? então Demonstração N aqui. Tá. Aqui, né? Isso, um pouquinho antes de você falar que A é igual a 2K. Então, porque aqui a gente tinha a informação de que A ao quadrado era par. Então, é o que eu escrevi aqui, N ao quadrado é par. Poderia ter colocado A, mas botei N porque é genérico. Assim como A também é, né? Mas, enfim, para um N, um arbitrário aí, N ao quadrado é par. Essa é a hipótese que você tem. Eu quero concluir que A é par, dado que A ao quadrado é par. E é igual o que está aqui. N ao quadrado é par, conclui-se então que N também é par. Para demonstrar essa expressão que está aqui, eu quis fazer por contrapositiva. Eu quis demonstrar essa expressão por contrapositiva. E a contrapositiva é você ter agora uma expressão para você trabalhar, não é mais essa que foi apresentada, mas é justamente uma nova implicação em que você vai ter como causa a negação da hipótese, da tese, ela vai ser a nova hipótese. Então, por isso que a nova hipótese N é ímpar, porque a negação de N ser par, N é ímpar. Isso é a nova hipótese. E a nova consequência é a negação da hipótese,
que era n ao quadrado é par. Então, vai ser n ao quadrado é ímpar. Uma vez que você prova essa expressão que está aqui, é a mesma coisa de você ter essa expressão aqui também como verdadeira. Então, você provou isso aqui, deu verdadeiro? Então, porque isso aqui também é verdadeiro. Porque são equivalentes. E aí, a hipótese que a gente tem é que n é ímpar. N é ímpar. N, então, é um 2K mais 1, porque um ímpar, pela definição, é você conseguir escrever como um 2K mais 1. E você quer falar sobre n ao quadrado. Você tem essa hipótese, n é ímpar. Você quer concluir que n ao quadrado é ímpar. Então, você tem que trabalhar em cima de n ao quadrado. E n ao quadrado é o 2K mais 1 ao quadrado. Daqui vir para cá é produto notável, né? Acho cômodo. Caiu, né? Até aí tô tranquilo. Aí dali só fazer a conta. Caiu em algum momento aqui a internet. Mas, enfim, o que eu estava falando é só fazer a conta, no caso, é para conseguir concluir o que eu quero. Que n ao quadrado é 2K mais 1 aí, 2K linha e tal. Era essa a sua pergunta? Uhum. É só aquela primeira parte que eu não tinha entendido aqui. Da inversão, tinha esquecido. Ah, tá. Beleza. O Eric, tá melhor aí, Eric? Você falou que não estava entendendo e tal. Tá Sim, acompanhando? só uma dúvida. Esse negócio aí que tu usou de contrapositivo é um lema? Não lembro. Né? Se aplica como um lema isso. Poderia ser chamado de lema. Tá? Tá. Bom, indo para a demonstração por casos, então. O nome já diz, né? É separar em casos. Então, uma demonstração por casos, a gente particiona o universo do que você quer provar em casos. Em um número finito de casos. Cai de novo. Voltou. Tá. E aí, beleza. Então, você consegue separar alguns casos, e aí você trata cada um do jeito que você quiser. Qualquer técnica que você quiser aplicar nesses casos individualmente, aí você pode, tá? Então, vamos aqui olhar um exemplo. Basicamente, essa é a técnica, não tem nem muito o que falar. Sejam x e y, pertencente aos inteiros. Olha a causa, x e y têm a mesma paridade. Então, x mais y é par. O que significa isso daqui? Os dois são pares ou os dois são ímpares. Veja, você tem dois casos, então, para tratar. Então, quais são as duas possibilidades? Caso 1, os dois são pares. Caso 2, os dois são ímpares. Se vocês lembrarem da aula passada, eu falei em algumas demonstrações lá, eu utilizei um termo que é muito importante, que significa sem perda de generalidade. Certo? Certo. Mas veja que sem perda de generalidade, eu teria casos também para tratar, mas eu não preciso. Sim. Mas é diferente do que está aqui. Aqui eu tenho que tratar os dois casos, porque eu não posso assumir sem perda de generalidade que ambos são pares. E aí eu só Porque posso... ser pai é completamente diferente de ser sem ímpar. Isso. Lá, o exemplo lá da aula passada, pelo que eu me lembro, era um que falava que ambos tinham paridades distintas, então a soma deles era ímpar. Aí sim você pode assumir sem perda de generalidade que o A é par e que o B é ímpar. Aí não vai gerar nenhum problema. Até porque você quer tratar sobre a soma é comutativa. Não vai gerar nenhum efeito colateral. Qualquer coisa você poderia fazer uma troca de variável. Você fala que A é par e B é ímpar, e depois você falava que B é ímpar e A é par. Só que você chama B de A e A de B, e aí você cai no mesmo caso.
Isso aí. Mas aqui não. Nesse exemplo, não. Porque a definição de par é diferente da definição de ímpar. Então, você tem que trabalhar com cada um individualmente. Tá? Essa demonstrada na proposição 3. Tá bom. Então é o seguinte. Eu não estou provando aqui essa proposição 3, tá? Eu só estou separando em casos. Tem o primeiro caso, tem o segundo caso. Uma vez provado isso, podemos enunciar o seguinte teorema e corolário, tá? Para provar esses casos aqui são simples, né? Ambos são pares, tá bom? Então, x é um 2k, y é um 2k'. A soma deles vai dar par. Acho que até na aula passada eu fiz isso, né? Ambos são ímpares, então a soma vai ser par. É bem similar também, tá? Mas, bom, uma vez que você tem essa proposição, olha só o que a gente pode provar, o que a gente pode ter de consequência, tá? Então, esse teorema, olha só, x mais y é par se e somente se x e y têm a mesma paridade. Concordam que são enunciados diferentes? Primeira coisa, concordam com isso? Sim. Aqui a causa é x e y terem a mesma paridade. Aqui a consequência é x mais y ser par. Aqui quem é a causa? A causa é eles serem. A soma deles serem par. Ser par. Isso é um caso. Então aqui você tem os dois casos. Então, primeiro, como que eu mostro um se e somente se? Lembram? Essas três letrinhas aqui significa se e somente se. Tá? Tá, então se somente se é lido como, né, o SSL é lido como se somente se. Tá? Então temos dois casos. Os dois casos para demonstrar no se somente se são se x mais y é par, então x e y é a mesma paridade. O outro caso é x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. Esse primeiro caso é o que a gente chama de ida do se e somente se. A gente até usa muito essa setinha, indicando que a causa é o que está do lado de cá e a consequência é essa parte daqui. Isso é a ida do se e somente se. A volta do se e somente se, e a gente usa muito esse termo também, a volta, é quando essa parte aqui é a causa e essa parte aqui é a consequência, porque o se somente se, ele é lido dessa forma, né? Porque o que é o se somente se? É P então Q e Q então P. Voltei, né? Voltou. Tá. Então, a biimplicação, ela é equivalente à conjunção de duas implicações. Lembram disso? Então, você tem dois casos para tratar. Tem tanto essa implicação quanto essa implicação. Então, uma biimplicação é para ser demonstrado por casos. Você tem o primeiro caso, que é a ida, e você tem o segundo caso, que é a volta. Então, tem que demonstrar cada caso separadamente, uma biimplicação, tá? Então, é algo que vocês têm que se atentar. Se o enunciado está apresentando é uma implicação só, então beleza. É tipo o que está aqui, né? Você pode fazer utilizando a técnica que você achar melhor. Agora, se é uma biimplicação, você tem que separar nesses dois casos. E veja, rapidinho, já abro para as perguntas de vocês. E veja que mesmo assim, ó, essa volta aqui, ela já foi provada. Porque ela está aqui em cima. Olha só a proposição 3. Se x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. É justamente a volta, olha só. Se x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. Isso daqui é a volta dessa biimplicação. Então, no segundo caso, já estaria provado por conta dessa proposição.
Mas já esse primeiro caso, no caso a ida, né, teria que ser demonstrado ainda, tá? E aí você pode fazer o jeito que quiser. Quer fazer por contrapositiva? Pode. Então seria se x e y têm paridades distintas, então x mais y é ímpar. Isso a gente provou na aula passada. Então a ida estaria aprovada, a volta estaria aprovada porque acabou de ser escrita ela aqui. Tá, pode perguntar. O Gabriel primeiro, que é o que está na ordem que está. Eu teria que provar a proposição 3, não é? Aí ia dividir o caso 1 e o caso 2, certo? Aham. Eu poderia provar matematicamente, falar que tipo, x é da forma 2k, y é da forma 2k'. Aí os dois seriam pares. Aí, os dois, então, tem a mesma paridade, então É é o que está par. aqui. É o É que o está caso aqui. 1. Isso. Seria o primeiro caso. Aí eu ia conseguir. Ambos têm a mesma paridade, então a soma também vai ter a mesma paridade par. Aí eu ia conseguir provar isso. É. Aí o caso 2 eu vou falar que x é 2k mais 1 e o y é 2k' mais 1. Aí, tipo, Isso. 2k mais 2k mais 2k' ia ser par. E aí esse mais 1 ele ia ser mais 1 ia dar 2. Então o número Isso. par mais um outro número par é um número par, como eu provei no caso 1. Isso aí. Poderia provar assim? É assim que se prova. Ah, tá. Mas você não estava provando com teorema? Não, essa proposição eu não estou provando, não. Utilizando eu pensei... ela, eu estou provando, eu estou querendo argumentar uma coisa maior. Entendi. Você está querendo argumentar esse teorema usando a proposição. Eu pensei que você estava usando o teorema para provar a proposição. Não. Tá bom. Tá? Então, nem apresentei a demonstração dessa proposição. Isso fica com vocês. Vocês provam ela. É igual que você falou agora aí. Já prova aqui. Entendi. Foi mal. Tranquilo. Fala aí, Livelto. Na bimplicação, poderia usar a demonstração da última por contradição? E o Eric também mandou uma pergunta no chat, se puder. Tá, eu vi ali. Tá, qual foi a sua pergunta mesmo? Se poderia usar? Contradição. Poderia pensar por contradição. Você tentar. Então, aí no caso, não seria por contradição em relação à bimplicação. A contradição a gente usa de uma implicação. Então, nesse primeiro caso aqui, na ida, você poderia provar por contradição, esse caso. A volta também poderia provar por contradição, esse segundo caso. Não a negação da bimplicação. Isso a gente não trabalha muito, não. Até porque a bimplicação, respondendo um pouco já o que o Eric perguntou aí, sim, a bimplicação a gente separa em dois casos. Tem que trabalhar com ela separadamente. A ida e a volta. E aí, cada caso você trata da melhor forma que você quiser. Pode usar a contradição, não tem problema. Dentro de cada caso. Então, estou trabalhando na ida, quer provar a contradição? Prova, não tem problema. A volta, quer provar direto? Pode. Vai provar do jeito que achar melhor. Entendeu? Eu acho que eu já respondi o Erivelto e ao Eric, né? Deu pra entender sim. E é pra ver cada caso e tacar ali a contradição. Isso. Então, só recapitulando o que eu estou falando aqui é o seguinte. Apresentei uma proposição, não provei, só separei os casos. Aí, para provar cada caso, com o que vocês sabem da aula passada, vocês conseguem, que é exatamente o que o Gabriel argumentou agora aí. Beleza. Agora, com essa informação, ela entra como um dos casos que a gente tem desse teorema. Porque o teorema, no caso, é algo maior, né? É um resultado maior do que o anterior aqui. Porque ele não fala somente da proposição. Ele também fala do outro caso, que é a soma separ, então ambos têm a mesma paridade. Que não é o que a proposição fala. A proposição só fala do outro caso, que é ambos têm a mesma paridade, x e y, então x mais y é par. Beleza? Mas isso vai acontecer muito. Vocês vão ter algum resultado, uma bimplicação, que um dos lados já está provado, porque já foi feito anteriormente, entendeu? Mas isso não quer dizer que ambos os lados sejam verdadeiros. Você ainda precisa ter demonstração do outro caso, tá?
E olha só, também não estou provando ele aqui. Não estou provando essa biimplicação aqui. Só estou separando em casos e dizendo como cada caso vai ser. Um deles já foi pela proposição 3. O outro você consegue fazer de alguma forma que você achar melhor, por contrapositiva, por direto, por contradição, enfim, tá? E uma consequência desse teorema é esse corolário aqui. Então, esse corolário é o seguinte: se x mais y é par e y mais z é par, então x mais z é par. Tem um pouco dessa transitividade. Mas olha só como, por que isso aqui é um corolário desse resultado anterior? Por esse teorema que eu acabei de escrever aqui, se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. Certo? Certo? Certo, certo. Porque esse teorema é até mais forte. O teorema fala de um si somente si, mas eu nem preciso dele. Eu só preciso dessa primeira caso, né? Eu só preciso desse caso 1, só preciso da saída dele, que é verdadeiro. Então, x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. E isso é uma consequência que eu tenho direto dessa causa que está aqui, que é x mais y ser par. Então, pelo teorema, eu sei que x e y têm a mesma paridade. Juntando com a outra causa que eu tenho, que é y mais z ser par. Então, eu sei que z e y têm a mesma paridade. Certo? Então, eu sei que x e y têm a mesma paridade. E eu sei que y e z têm a mesma paridade. Então, eu sei que x, y e z têm a mesma paridade. Sim. E aí que eu quero concluir é sobre a soma de x com z. Então, como x e z têm a mesma paridade, utilizando de novo o teorema 1, mas agora a volta do teorema 1, você tem concluído o que você queria. Viram como um corolário aparece? Você utilizando o teorema, né, dentro dele, e às vezes até mais de uma maneira, né? Aqui eu utilizei o teorema 1 em dois lugares, vocês viram? Sim? Não entendi, repete, por favor. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: viram como isso daqui realmente é um corolário desse teorema? Sim. E o teorema ele pode ser usado no corolário em mais de um lugar. Por exemplo, ele foi utilizado aqui para eu concluir que x e y têm a mesma paridade, dado que a soma deles é par. Mas eu também que utilizei y e z, depois, né? também aí em relação a y e z, mas também depois, para concluir que, dado que Eles têm a mesma eles têm a paridade. mesma paridade, então a soma deles é par. Perfeito. Que foi isso que eu utilizei aqui também. X e Z têm a mesma paridade. Ok? Entendi. Você usou que se ele é par, então eles têm a mesma. Se a soma é par, então eles têm a mesma paridade. E depois você usou, se eles têm a mesma paridade, então a soma é par. Isso. Entendi. Isso aí. Então, desse slide, o que realmente provei aqui, demonstrei, foi esse corolário. Esse teorema eu não provei, mas eu dei o caminho das pedras, né? Separei nos casos, disse explicitamente o que cada caso se refere, e aí, para provar cada caso, é utilizando as técnicas que vocês já conhecem, né? Da aula passada, ou, enfim, pode utilizar conteúdo dessa aula também. Fala, Logan. Professor, esse Opa. Z aí veio da onde? Eu não entendi muito bem essa parte. Então, o enunciado se refere a três variáveis, né? X, Y e Z. Então, eu tenho duas informações inicialmente. Eu estou provando esse corolário pela técnica direta, tá? Então, eu estou trabalhando em cima dessa hipótese. E qual é a hipótese? A hipótese é uma conjunção. É essa componente
e essa componente. Então, a primeira componente é que x mais y não é par. Pelo teorema 1, eu sei, então, que ambas as variáveis utilizadas têm a mesma paridade. Então, x e y têm a mesma paridade. Agora, também sei em relação a isso. Por quê? Y mais z são duas variáveis cuja soma é par. Então, também por esse teorema, dadas as duas variáveis que você tome, a soma deu par, eu sei que elas têm a mesma paridade. É isso que acontece aqui. Então, y e z têm a mesma paridade. Então, foi isso que eu utilizei aqui. Então, eu sei que x e y têm a mesma paridade. E eu sei que y, olha só o link que eu tenho dali para cá. Então, eu sei que y e z têm a mesma paridade. Esse y é igual a esse y aqui. Esse x não é igual a esse z, mas enfim, eu sei então que os três têm a mesma paridade, porque o y é o que dá esse encadeamento, entendeu? O y ele tem a mesma paridade de z e o y ele tem a mesma paridade de z, de x. O y tem a mesma paridade de x e o y tem a mesma paridade de z. Então o x tem a mesma paridade de z. Entendi. Essa demonstração, então, é do corolário, certo? Do Ah, corolário. sim. Entendi, beleza. Eu pensei que era do teorema lá de cima, entendeu? Aí eu Não. procurando o Z. Beleza, agora entendi, obrigado. Tá. Então, só reforçando, o que está sendo demonstrado aqui é só o corolário. Essa primeira proposição não tem a demonstração dela explícita aqui. Também só separei os casos e vocês que têm que provar cada caso, que o Gabriel até comentou aqui a demonstração já dessa proposição, beleza? E no teorema também não tem demonstrado ela aqui. Eu só separei os casos em que um é a ida e a outra é a volta. Cada caso, você prova do jeito que você achar melhor. Que se vocês retornarem na aula passada, provavelmente esses enunciados apareceram lá. No último slide lá, falando sobre a contrapositiva. Tá? E o que realmente eu provei é utilizando esse teorema fortemente dentro dele aqui, desse corolário. Beleza? E aí, indo para o caso final, né, para uma proposição final aqui dessa aula de hoje, é essa daqui, que também é por caso. Olha só, todo inteiro que é um cubo perfeito é um múltiplo de 9, ou um múltiplo de 9 mais 1, ou um múltiplo de 9 menos 1. Então, por caso, a gente consegue demonstrar ela e separando simplesmente nesses três casos. Então, a gente sabe, primeiro, um inteiro qualquer, ou ele é múltiplo de 3, ou ele é um múltiplo de 3 mais 1, ou é um múltiplo de 3 menos 1. Faz sentido isso que está aqui? Assim como a gente sabe que o número qualquer, ou ele é par, ou ele é ímpar, você também pode separar os números em relação à divisibilidade para qualquer outro termo. Não precisa ser somente ao 2. Porque separar em par e ímpar significa você separar os números em relação à divisibilidade por 2 da resto 0 ou da resto 1. Concordam com isso? Sim. Isso, se a gente tivesse mais tempo do curso, até entraria nesse assunto, que entra até para teoria dos números. Vocês estudando criptografia em algum momento, vocês vão ver isso. Isso é aquele mod, não é? Mod, isso aí, mas a gente tem um estudo bem aprofundado dessas coisas, estudando classes de equivalência. Então, quando a gente estuda classes de equivalência, um dos exemplos se aplica a isso do mod, que é você conseguir separar os valores dos restos das divisões em relação a algum específico que você tome. Por exemplo, aqui é o 3. Então, eu sei que um número qualquer, ou ele é múltiplo de 3, porque o resto dá 0. Ou ele é um múltiplo de 3 mais 1, porque o resto dá 1. Ou ele é um múltiplo de 3 mais 2.
ele ser um múltiplo de 3 mais 2 é porque o resto dá 2. Porém, ele ser um múltiplo de 3 mais 2 É é equivalente a desse mesma múltiplo coisa 3 que você menos falar esse 1. múltiplo de 3 menos 1. Certo? E é isso que está aqui. Por que que eu fiz isso? Porque é justamente o que o enunciado se refere. Ó. Porque ele fala, primeiro, em cubo perfeito. Tá? Quando ele fala em cubo perfeito, você tem que levar o número ao cubo, né? E ele separa em 3 casos, né? Ele separa as possíveis soluções entrarem em neste caso, neste caso, ou neste caso, ou neste caso. Então, essa separação em relação à divisibilidade para recair em 3 casos é a divisibilidade por 3. Porque se fosse por 4, seriam 4 casos. Se fosse por 2, seriam em 2 casos. E assim por demais. Então, por isso que a separação que eu tomei foi da divisibilidade por 3. E aí, a divisibilidade por 3 já separam em 3 casos. E basta vocês analisarem. Se você tem um número que ele é múltiplo de 3, então ele é escrito dessa forma. E como seria aqui essa análise que é o que a gente quer ao cubo perfeito? É que você está elevando um valor qualquer, arbitrário, múltiplo de 3, ao cubo. E esse resultado aqui é um cubo perfeito. E aí a conclusão que a gente quer chegar é que vai ser um múltiplo de 9. Fazendo as contas aqui, você vai ver que vai dar um múltiplo de 9. 3 ao cubo é 27, né? 27 vezes k ao cubo. 27 é o quê? É 9 vezes quanto? Vezes 3, certo? Então, é um 9 vezes alguma coisa, ou seja, o resultado disso daqui é um múltiplo de 9. Em relação ao terceiro caso, ou perdão, ao segundo caso, é esse termo ser um múltiplo de 3 mais 1. Como é o cubo desse múltiplo de 3 mais 1? Infelizmente, binômio de Newton é o assunto que a gente trata aqui quando fala em soma de 2 termos elevado a um número arbitrário, por exemplo, aqui é 3, mas poderia ser um n qualquer. Não é porque eu estou querendo saber de um cubo perfeito. Então, por isso que é o 3. Na aula de binômio de Newton, eu ensino a fazer isso, sendo que não está nesse conteúdo de vocês nesse semestre. Então, mas é uma multiplicação de 3 termos aqui. 3k mais 1, que multiplica 3k mais 1, que multiplica 3k mais 1. Fazendo as contas aqui, vocês vão ver que vai entrar nesse segundo caso, que vai ser um múltiplo de 9 mais 1. Em relação ao outro, vocês vão ver que também vai ser um múltiplo de 9 agora menos 1. Tá? E aí, vejam que é só fazer contas, não tem nada de a mais do que isso para ser feito. Tá? E aí, de novo, assim como esses do slide anterior, né? Eu não fiz e eu só separei os casos e falo, ó, agora vocês façam, é a mesma coisa aqui. Essa continuidade vocês dão só para concluir que, de fato, vai estar certo esse enunciado aqui. Esse teorema, no caso, né? Tá? Mas é isso. Vejam que a técnica, né, essas técnicas, vocês têm agora 4 em mãos para poder brincar à vontade aí com vários teoremas que existem. E é isso, cada um vai se aplicar melhor para cada técnica, né? Você consegue aplicar melhor dependendo como está a escrita desse seu teorema. Entendeu? Beleza? Na aula que vem a gente vê exercício, se não me engano. Vou ver se é isso mesmo. Isso aí. Então, na quinta-feira a gente vê exercício. E aí eu vou tentar pegar as questões da lista, essas da aula que eu não completei, ver se vocês entenderam, fizeram, tá?
para ficar bem redondinho essa parte dessas duas aulas aí. Tá bom, professor. Tá legal? Então é isso que a gente vai falar hoje. Beleza. Agora, se você pedisse para eu provar porque que os números são múltiplos ali de 9, eu não ia pensar nisso, não. Você ia pensar Analisar. diferente? Pode ser que com alguma outra técnica e tal, você consiga chegar a essa... Não, eu tô falando que essa ideia é boa, só que eu nunca ia ter essa ideia, eu acho. Ah, entendi. Muitas dessas ideias a gente tem estudando, Por já ter vendo, visto, e não por já ter visto essa exatamente, mas por já ter trabalhado bastante com isso, né? A gente entendi. consegue ter esses insights aí. E vocês veem, para chegar nessa ideia daqui, eu sabia porque eu já tinha estudado criptografia, coisas que envolviam teoria dos números, e divisibilidade é algo que a gente estuda muito lá. Aham. Então, são jeitos que a gente sempre soma, né? Sempre agrega conhecimentos anteriores, né? E aí, por isso que é importante que vocês pratiquem bastante. Na lista tem exemplos muito legais lá. Então, tentem fazer, porque na aula que vem eu vou usar bastante. Vou trabalhar bastante nisso. Tá? E é isso. Participem também, porque vai contar ponto, igual foi na outra aula de exercício. Opa, ponto, tô precisando. Se tu quiser, toda aula pode contar ponto aí até não precisar mais da prova. Também, ó, na Ó, última se aula de quiser anular a exercício, próxima foi prova, pra caraca. dá ponto. É extra. Só se também ficar só fazendo Só pergunta, um pontinho não vou dar extra. ponto, não. Mas, não entendi, professor. Explica de novo. Isso daí não vai dar ponto extra nenhum, não. Não, se fosse assim, eu tinha muito ponto já. É Bom, ponto mas na é isso V1, aí, né, gente. professor? Na V1, vai pra prova também não. Pô, podia ser na prova também. Na V1. Na V1. Podia ser direto na média. Caraca, Erivelto, aí você lançou a braba. Aí lançou a brabíssima. Aí, Lancei. então tá, Média 11. eu vou passar uma pergunta. Quem responder vai ganhar um ponto na média. Mas aí você vai mandar um negócio impossível. Se tu não Porque ganhar responder tanto ponto assim tem que ser proporcional, né? Não, pô, um ponto também não é pra ser impossível, pô. Vai ser Então bota difícil. um pontinho ali pela participação, melhor. Participação. Participação não acredito que eu falei, Comportamento né? em sala de aula, comportamento em sala de aula. Sala de aula. Eu vejo que vocês estão prestando atenção, não estão... Não estão brigando na entre si. internet. Ponto de comportamento seria ótimo. Ponto de comportamento, igual criança. Vão ganhar estrelinha na testa. Saudade da alfa. Tá vendo? Gente, é isso aí. Então, a aula passada eu consegui adiantar bastante, porque geralmente a contrapositiva acaba que... Professor, caiu, né? travou. A contrapositiva, aí travou. A contrapositiva geralmente eu falo nessa aula daqui. Porque o ideal seria fazer igual eu estou fazendo com vocês. As duas primeiras aulas de direta e contrapositiva e as duas últimas de contradição e por caso. Mas como a técnica direta tem mais exemplos e tudo mais... Vai ter aí, por indução, essas coisas assim? a próxima. É a próxima. Então, a aula que vem é de exercício só dessas 4. Aí depois, na semana que vem, a gente já vem indução. Tá bom. Aquela que eu provo para N e depois N mais 1 é indução? Isso aí. Você não prova para N depois para N mais 1, não. Mas eu entendi o que você falou. Você já fez provou alguma coisa agora que eu não lembro? Por indução. Eu já falei da indução no triângulo de Pascal. Isso. Foi Utilizei. em um dos teoremas. Ih, caiu de novo. Caiu de novo. Então, eu estava falando sobre a indução. Eu já usei na aula de triângulo de Pascal, apesar de eu não ter explicado como é que ela é. E aí, na semana que vem, a gente vai ver a indução. Fala, Eric. A indução já tá na lista? Tá já. Tem tanto indução quanto relações de recorrência também, que é o assunto que vem depois, de indução.
Então, vocês vão ver que alguns exercícios lá vocês conseguem fazer, pelo que eu já dei até aqui, outros não. Alguns até tá bem explícito. Prove por indução, tal coisa. Então, esse aí vocês ainda tem que ver a aula, né? Tá? Beleza, Tá gente? bom, professor, beleza. Beleza. Então tá. Boa semana aí, né? Até quinta. Tá? Até quinta, professor. Até, Valeu, professor. valeu. Tchau. Até. Boa noite aí. Valeu, professor. professor. Boa noite. Hoje não tem laboratório não, né, gente? Tem laboratório, Não, não? acabou. Ué, Acabou. por que não tem? Ué, A tem última não? aula foi Valeu. semana passada, não vai ter mais.